Entraram na minha casa e roubaram tudo, mas isso no fim das contas fez muito bem pra mim. Eu faço vídeos pra internet desde 2011 mais ou menos. Eu comecei trazendo mensagens sobre a Bíblia, daí depois eu comecei a fazer gameplays de Minecraft, GTA V e depois outros jogos. Já produzi até conteúdo de humor, mas eu confesso que de tudo que eu já produzi pras redes sociais, vídeos tentando ser engraçado foi o que eu menos gostei. Digo isso porque normalmente eu não sou uma pessoa engraçada na vida real. Na verdade, sou até meio mal-humorado em grande parte do tempo. Acredito que talvez isso tenha criado algum tipo de conflito dentro de mim que me incomodou bastante durante um tempo. Mas o que importa é que de 2011 a 2017 eu não tinha produzido nada que fosse relevante nas redes sociais e também não tinha alcançado nada na vida praticamente. Eu casei em 2012 e claro que isso daí foi uma coisa muito boa, porque às vezes tem gente que passa a vida inteira e não consegue encontrar alguém que realmente vale a pena ficar o resto da vida junto. E eu, aos 22, já tinha feito isso. Mas nesse caso, eu estou me referindo ao contexto material e também ao contexto de ser, de alguma maneira, relevante para a sociedade, digamos assim. Eu não tinha casa, não tinha carro, ganhava salário mínimo, não tinha dinheiro guardado e estava sempre endividado. E confesso que quase todo projeto que eu havia feito até aquela época, nada tinha dado certo. E olha que eu ainda assim estava muito empenhado em fazer dinheiro nas redes sociais, em crescer, ganhar relevância. Teve um tempo que eu cheguei a fazer 5 vídeos por dia no comecinho de 2017, mas nada alcançou um resultado aceitável. Até que uma noite, uma coisa muito estranha aconteceu. Eu vi uma pessoa de botas e capa de chuva parada na porta do meu quarto e eu tava lá deitado, meio que dormindo, meio que acordado. E como eu estava em um estágio intermediário entre dormir e estar acordado, eu percebi isso e ao mesmo tempo não conseguia levantar pra ver se aquela pessoa era real ou não. Até que eu tive a ideia de começar a tentar movimentar meu corpo, comecei a abrir, fechar a boca e acordei como se fosse um susto muito grande, dando um pulo da cama. Corri até a porta e olhei a casa toda, estava tudo trancado e na minha cabeça aquilo lá era só um sonho e acabou. E na manhã seguinte, minha esposa me disse que teve um sono meio atormentado porque ela sonhou que a casa estava sendo assaltada. Eu saí para trabalhar e quando retornei por volta de umas 18h30, a janela estava aberta, a porta entreaberta e o portão estava só encostado. Isso mesmo, levaram tudo, fizeram a limpa na minha casa, foi televisão, videogame, notebook, tablet, qualquer coisa eletrônica assim que você possa imaginar que tem dentro de uma casa, eles levaram. Nenhum dos itens levados era muito caro, até porque na época eu não tinha dinheiro para comprar coisas caras e nem cartão de crédito que tivesse um limite o suficientemente grande. Só que o mais difícil foi ver as nossas roupas, as nossas coisas que sobraram jogadas e pisoteadas ali no chão. Dá até para perceber uma espécie de desprezo como aquilo tudo é feito, obviamente. Naquele momento eu sentia nojo de encostar nas minhas próprias coisas e de entrar nos cômodos da minha casa pelo jeito que a coisa tava. Minha esposa chorou de uma forma inconsolável e ela chorou assim por umas 2 semanas seguintes e eu nem sabia que a expressão chorar até dormir era uma coisa que dava pra acontecer e realmente dá. E sabe, toda noite a gente assistia um filme ou uma série e agora não dava mais, a gente não tinha mais televisão. E pelo relato dos vizinhos eu descobri que eles abriram o portão, colocaram o carro na garagem, pegaram nossas cachorras e trancaram no fundo com um portãozinho. E eu havia construído aquele portãozinho de madeira justamente porque o vizinho do lado reclamou do barulho das minhas cachorras. E mesmo com elas latindo desesperadas e os bandidos gritando muito alto com elas, como colocaram o carro na garagem, eles acharam que era um parente meu ou algo assim. Foi então que eu cheguei no maior ponto de desânimo da minha vida até aquele momento. Como tinham roubado o notebook e também o videogame, eu não tinha mais como gravar gameplay. E como eu estava muito mal com aquela situação, eu decidi ocupar minha cabeça produzindo mais vídeos pra internet. Mas o problema é que eu nem sabia sobre o que eu iria falar. Foi então que eu decidi gravar um vídeo a respeito de um site que eu já usava há alguns anos, que de hora em hora você clicava num botãozinho e ele te pagava uma merrequinha lá em Bitcoin. E acredite ou não, o site funciona até hoje e obviamente que não dá pra ficar rico nele, mas se você quiser conhecer, basta ir no comentário fixado, clica lá, faz seu cadastro e de hora em hora você clica no botãozinho e ele gera uma merrequinha de Bitcoin. Só que eu comecei a falar de Bitcoin justamente em 2017, que é
quando a gente teve a primeira grande alta do mercado. Então, como eu comecei a produzir conteúdo voltado para criptomoedas, isso me obrigou a estudar sobre o assunto. E por incrível que pareça, naquele momento eu acabei criando duas novas fontes de renda. A primeira era a operação no mercado das criptomoedas e a segunda é produção de conteúdo voltado para o nicho das criptomoedas nas redes sociais. E como naquele momento o Bitcoin começou a valorizar muito, ao mesmo tempo que não tinha muita gente produzindo conteúdo sobre essa área, no fim das contas eu acredito que eu bati algo em torno de 70 mil inscritos. O que hoje em dia não é muita coisa e nem naquela época era tanta coisa assim. Mas para um nicho pequeno como o de criptomoedas era muita coisa. Tanto é que um site de notícias foi fazer uma pesquisa e identificaram que o meu canal era o segundo maior do Brasil naquele aspecto. E se for contar por número de visualizações, era o maior. Teve até um site americano que falou que o meu canal era o sétimo mais relevante do mundo naquele momento. Não sei se é verdade, mas eles falaram isso. E simplesmente eu comecei a aproveitar as oportunidades do mercado, começou a chover patrocinador, tava numa época que eu tava recusando, inclusive, muita gente, só pegava coisa boa mesmo. E o que eu entendi é que não dá pra dizer que ver a sua casa sendo roubada e a sua esposa chorando de forma desesperada, que isso seja uma coisa boa. Mas eu diria que a dor que me motivou a crescer foi necessária pro sucesso que eu alcancei. E não que a gente deva desejar a dor, mas todo sofrimento que você vai passar na sua vida é algo que com certeza vai te deixar mais forte. Mas em determinado momento eu acabei mexendo com quem não devia. Eu confesso que a situação ficou muito ruim pra mim, perdi todo o meu dinheiro, perdi o canal, perdi minhas fontes de renda e naquele momento eu fiquei totalmente sem rumo. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou te explicar onde eu errei e o que aconteceu comigo.